uma memória bem distante, mas bem marcante na minha vida, é a memória do meu pai. Maravilha. Eu nasci no Rio de Janeiro, né? Carioca do bairro de Santíssimo, em 1960. Meus pais tinham recém-chegados de Portugal, imigrantes de Portugal, né? Já vieram com 2 filhos e eu nasci aqui no Brasil, né? Eu sou jacobino, é um termo que hoje em dia já não se fala mais, mas antigamente se usava nesse termo jacobino para os filhos de portugueses nascidos no Brasil, né? E morávamos ali no bairro de Santíssimo, minha família, meus irmãos moram lá até hoje, e ali eu cresci até a minha juventude, até adulto jovem, e muitas coisas de fato aconteceram ali. Você disse irmãos? São quantos irmãos? São 2 irmãos, um casal, tem um casal mais velho do que eu. E o interessante ali é que, das memórias de meu pai era um homem muito humilde, simples, né? Na cultura. Ele era servente em uma fábrica de vidros, que eu me recordo bem porque certa vez ele me levou lá. Essa fábrica ficava no bairro da Mangueira. Eu lembro bem, eu bem pequeno, de mãos dadas comigo, atravessando até o outro lado onde ficava a fábrica, e até hoje eu já li, acho que eu tinha 5 ou 6 anos de idade, eu li a fábrica Santos Seabra, que já não existe mais. E eu atravessando a estrada de ferro a pé e até a fábrica com ele. Então são imagens assim que ficaram na memória, né? E ele, apesar de simples, ele trabalhava muito, mas nos finais de semana ele trabalhava mais para aumentar a renda doméstica, né? De onde me vêm outras memórias importantes, né? Porque a gente saía de madrugadinha, ele com uma bolsa com vidros, com a massa de vidraceiro, cujo o cheiro, né, o odor me lembra até hoje, e a gente saía nas casas, ele fazia serviço de biscate, né, colocando vidros em janelas, né, e eu ia junto. Então são memórias gostosas, memórias boas. Até hoje o cheiro da massa de vidraceiro. Você tinha mais ou menos qual a idade nessa época? 5, 6 anos, porque meu pai morreu, eu tinha 7 anos, então as poucas memórias que eu tenho dele dessa época, né? E essas memórias que eu estou te falando, esses fatos, são marcantes porque realmente não tive muito tempo com ele como criança, né? Mas assim, são fatos marcantes, fatos interessantes, né? E nos natais, eu lembro que nos natais sempre a empresa dava para os trabalhadores, né, um presente para os filhos. Então, quando eu ganhava presente, que a família era muito pobre, esse presente vinha da empresa na época de Natal, né? Então ele trazia, já era uma expectativa, já era algo que a gente ficava esperando, eu e meus irmãos, né, para que então a gente ganhasse um presente, algo novo, algo diferente, né? Então isso também é marcante, isso também é bastante marcante da nossa vida, né? A gente morava numa rua que há não muito tempo atrás era uma rua de terra batida, com esgoto a céu aberto. O bairro que eu morava, que eu nasci, bairro de Santíssimo, era e é um bairro ainda bem pobre, apesar do Rio de Janeiro. A gente costuma dizer que Santíssimo parou no tempo em termos de desenvolvimento, né? Não houve um grande crescimento, não houve... A única coisa que mudou muito foi o calçamento da rua, o encanamento da rua. Mas assim, eu lembro dele ainda quando vivo, que os moradores da rua se cotizaram para fazer instalação de água, que não tinha água encanada. E eu lembro bem, né? Toda a frente de quintal estava ali o pai de família, os filhos, cavando, fazendo força, fazendo buraco para colocar o encanamento, né? E assim foi. Lá em frente de casa, meu irmão, que era mais velho, trabalhando, meu pai cavando lá, e assim cada família instalou água, né? Não foi o governo que fez o governo forneceu material, mas quem forneceu a mão de obra foram os moradores, né? Instalaram ali e puseram água. Então isso foi assim marcante. Meu pai ainda era vivo nessa época. É interessante, né? Uma coisa assim que aconteceu agora recentemente. Eu fui descoberto por um grupo de ex-alunos dessa escola, a Escola Fernando Barata Ribeiro, que existe até hoje.
está lá funcionando no mesmo lugar. E esse grupo me descobriu através de um amigo comum lá com o meu irmão, e eu acessei, entrei num grupo, né, de ex-formandos, né, do Barata Ribeiro, e pude ver vários amigos de infância, alguns do ginásio, né, pude rever alguns deles através de fotos, até fotos, né, acho que eu nem tenho mais, acho que eu acabei tirando tudo, mas fotos, acho que é a única foto praticamente que eu tenho da escola, com um grupo de ex-alunos. Aí pude falar com vários deles. Uma mora no Espírito Santo, tem um que mora em Minas, tem outro que mora em outra cidade de Minas, em cidades diferentes. Então, assim, a maioria continua no Rio de Janeiro. Então, me recendeu boas lembranças da escola, né? E da escola, assim, eu estava lembrando dia desse com minha esposa, né? A gente fez aqui um cachorro quente. E parece que não tem nada a ver, né? Mas tem sim, porque eu me lembrei do tempo que a merenda escolar era uma merenda bem-vinda, porque na escola eu fazia uma refeição, né? As refeições diárias. Então aquela merenda me foi assim algo que foi muito bom na minha vida, né? A gente não tinha grandes recursos. Quando meu pai morreu, a coisa piorou bastante, né? Porque aí minha mãe, ela passou a lavar roupa para fora para poder sustentar os 3 filhos, né? E foi uma situação bem difícil. E ela lavava roupa para 9 famílias diferentes. E não eram famílias pequenininhas, era família com 4, 5 pessoas, né? Com crianças. E ela lavava e passava, e quem entregava a roupa lavada e buscava a roupa suja era eu. Era eu. Meus irmãos não tinham participação. Qual era a idade? Assim? Olha, foi dos 9 anos para diante que eu comecei a efetivamente... O primeiro emprego, por assim dizer, o primeiro trabalho. Só que não tinha remuneração não, era satisfação de ajudar em casa. E da minha parte eu entregava roupa. E fiz isso até os 16 anos de idade, até minha mãe morrer. Fiz isso aí o dia inteiro, atravessando a estrada de ferro e voltando, né, porque nós morávamos de um lado da estrada de ferro e a maioria dos clientes de minha mãe ficavam do outro lado. Então, eu atravessava todos os dias, várias vezes por dia, com trouxa de roupa na cabeça, e equilibrava e não segurava não, viu? Nunca caiu uma trouxa de roupa. Orgulho. E cabide na mão, e lá ia, né? E quando trazia, já trazia uma trouxa de volta, carregada, fedida de xixi, às vezes fedida de cocô, mas não me envergonho de nada disso, né? Não me envergonho de nada disso porque foi uma etapa da nossa vida, isso ajudava. Assim como o fato curioso dessa época, eu me lembro quando construíram os muros da rede ferroviária, então a gente já não podia mais atravessar ali andando, né? Porque tinha muitos acidentes, muita gente morreu ali, colhida por trens. Aí fizeram uma passarela, só que antes da passarela, bem antes da passarela, fizeram muros. Aí como é que eu atravessava aquilo ali para carregar? Aí eu tinha que andar um pouco mais, andava uns 200 metros para diante na estrada de ferro. Aí tinha uma divisão entre as placas do muro, assim, pequenas, e o pessoal colocou umas cunhas ali de madeira e a gente atravessava ali, um muro de 3 metros de altura. E eu atravessava com as trouxas de roupa, escalando o muro e com os cabides na mão. Nunca me caiu uma trouxa de roupa ali, graças a Deus, né? Porque senão eu chegava em casa e ia ter que lavar tudo de novo. Então, isso é interessante, porque naquela época eu tinha um corpinho, né? Era jovem, tinha força, tinha vigor, então ia com facilidade. Então isso marcou, né? Isso é interessante porque era um obstáculo a mais que eu tinha que vencer para fazer aquilo ali. E muitas vezes eu ouvia, né? Piadas de Zé das Trouxas, coisa desse tipo, né? Carregando trouxa de roupa na cabeça, mas eu nunca me envergonhei. Nunca me envergonhei, nunca deixei isso me abalar com esse bullying, se querem chamar desse jeito, não sei.
Mas eu acho que quando a gente faz alguma coisa e faz com convicção, com certeza do que está fazendo correto, acho que sempre é bem-vindo, né? Porque as pessoas aprendem a lidar com as situações, aprendem a lidar com as dificuldades e no futuro as coisas que vêm já se tornam mais fáceis, né? Então isso me ajudou muito. Nunca dispensei trabalho. Depois que minha mãe morreu, eu então fui ser fui tutelado pela minha irmã, que morava na mesma casa, casou, morava lá, e fiquei morando com ela. E ainda na juventude trabalhei de várias coisas, ajudante de pedreiro, fui ajudante de ladrilheiro, fui ajudante de jardineiro, trabalhei de jardineiro. Então, nunca me envergonhou e nunca vai me envergonhar, porque até hoje, se eu precisar fazer alguma coisa desse tipo, eu faço. Se o físico me permitir, eu faço. Não tem trabalho que envergonhe. Bom, desde aquele tempo, da juventude, eu comecei a sonhar em ser médico, né? E comecei a trabalhar nisso aí, do segundo grau. No segundo grau, nós estudávamos em Bangu, num bairro um pouquinho mais de fora, mais distante. Foi quando eu conheci minha atual esposa, né? Minha esposa. Estudou comigo ali 3 anos. E eu alimentando o sonho de ser médico. Comecei a fazer vestibular, fiz 1, não passei. Fiz 2, não passei. Na verdade, passei. Só que eu não podia cursar, porque era faculdade particular. Não tinha dinheiro. Eu passei umas 2 vezes para Gama Filho, mas não tinha como custear, né? Hoje em dia você tem FIES, você tem coisas que te facilitam. Naquela época não tinha, né? E os cursos até hoje são muito caros. Aí no terceiro vestibular que eu fiz, aliás, antes disso, fiz o vestibular particular. Minha irmã resolveu que ia me ajudar, porque nesse período que eu estava morando com ela, eu não fiquei à toa, eu cuidava do filho dela. Então eu levava ele para a escola, ele tinha terapia, eu levava ele para terapia, eu ia para cima e para baixo fazendo alguma coisa. Na verdade, eu fazia um papel que ela não podia fazer, porque trabalhava, o marido também. Aí ela, vou te ajudar com essa faculdade. Eu fiz uma faculdade particular, fiz 1 ano de física, né? Aí eu entrei na faculdade de física, comecei a cursar, fiz 1 ano de física. Eu falei, não, isso não está dentro do meu projeto. Eu falei, vou tentar de novo o vestibular para medicina. Fiz e fui aprovado, né, para a Universidade Federal Fluminense. Aí a coisa mudou de forma bem radical, né? Aí eu tive que mudar de Santíssimo, fui para Niterói, morar numa república. Éramos eu e mais 8 morando numa república, você pode imaginar. O marcante foi o primeiro dia que eu entrei para conhecer a república, que já tinha sido recomendado por um colega que era de Campo Grande. Aí quando eu cheguei, tinha um sujeito na pia entulhada de coisa suja. Aí tinha um sujeito baixinho desse tamanho, só de sunga, uma barba assim toda mal feita, desgrenhada, um cigarro na boca e limpando uma panela, areando uma panela. A figura assim que eu falei, meu Deus, onde é que eu estou entrando? Mas assim, as aparências enganam, né? E aquele rapaz, apesar da aparência assim, do jeito, era um cara tranquilo. As aparências enganam muito. E ao formar, teve uma coisa que foi surpresa para mim, né? Foi uma convocação para o Exército, né? É coisa que eu não sabia. Eu já tinha feito o alistamento, tinha passado pela seleção, já tinha sobrado da seleção, não tinha mais perspectiva, né? Mas existe uma lei, né, que existe até hoje, né? Que faz a convocação dos formandos em medicina, né? E odontologia também. E eu fui convocado. Aí comecei, na verdade, a carreira médica dentro do Exército, como médico militar temporário, né? Aí, logo ao final do primeiro ano de serviço, casei com a minha esposa, né?
E o curioso é que ela não queria que eu fizesse concurso para ser médico de carreira, para ser um médico efetivo do Exército, né? E também não liguei muito, não. Cheguei a fazer 2 vezes, a prova só de teste, não passei nas 2 vezes. E o curioso é que ao 3º ano, né, novamente, aí, 3ª vez, ela achou assim, não, liberado, você pode fazer. Porque ela sabia que só tinha uma vaga para a minha área, né, que é para a área de clínica geral. Pode fazer. Ela sabia que não ia dar certo, que não iria passar uma vaga. E eu passei nessa vaga. Aí ela se assustou. Ela se assustou, mas tudo bem, entrei no curso, é 1 ano de curso, né? E ao final vem a classificação, e de acordo com a classificação nós escolhemos então as vagas para onde nós vamos. Só me interessa esta vaga aqui, numa cidadezinha chamada Ipameri, lá em Goiás. Não tinha nada, entrei em tudo quanto era, na época não tinha internet, era uma revista, né? Guia Brasil, 4 rodas, para me informar, né? Onde era Ipameri, o mapa era uma bolinha pequenininha, não tinha nada. Falei, mas pelo menos é Goiás, na Amazônia, né? É a única chance de eu ficar no Exército. Aí conversei com minha esposa. Ela, vamos ver, né? Isso estava chegando perto de um feriado, acho que era de 15 de novembro. Eu falei, tem um feriado agora, vamos lá conhecer a cidade? Vamos, pegamos o ônibus e fomos lá. Aí ficamos num hotelzinho chamado Tabajara, o bicho conhece, bem na praça principal, Hotel Tabajara. E na noite deu um temporal, mas era tanto raio, tanto trovão, que parecia que explodia assim na janela, balançava a janela. Minha esposa desceu da cama chorando, ajoelhou, chorava. Eu não quero esse lugar. Eu não quero esse lugar. Mas aí a gente acabou indo para lá. Isso é importante? Porque marcou a nossa vida. Ela teve que largar, ela teve assim abrir mão, né, de muitas coisas da vida, abriu mão do trabalho dela. Ela tinha um trabalho na Secretaria de Fazenda, lá do Estado do Rio, que ganhava igual a mim praticamente, mas ela resolveu abrir mão. Então, isso foi assim muito marcante para ela, né? Foi motivo de muito choro, de muita coisa. Mas, às vezes, a gente não sabe como Deus está fazendo as coisas na nossa vida, né? Eu tinha passado em 2 concursos públicos no Rio, além do Exército. Eu podia continuar neles. Eu passei para a Prefeitura de Angra dos Reis, passei para o Hospital Albert Schweitzer, lá no Rio, um hospital municipal, está lá até hoje, e o Exército. Então, eu tinha como manter uma vida lá, né? Só empregos concursados, né? Mas resolvi entrar pela carreira militar. E Deus nos levou a esse lugar. Nessa época, então, nós já estávamos casados, né? E minha esposa estava começando a ouvir falar do Evangelho, né? Até então, eu nunca tinha lido a Bíblia. Ela talvez tivesse lido alguma coisa, eu nunca tinha lido a Bíblia. E fomos para esse lugar. Ela já foi com a semente do Evangelho no coração, né? Eu estava assim, meio que bambeando para lá, não sabia o que era, só senti o vento batendo em mim e me balançando. Mas aquela cidade foi muito importante para nós. Porque ali nós começamos a frequentar realmente uma igreja, e Deus fez assim transformações muito profundas na nossa vida, né? Então, assim, Deus começou a trabalhar na nossa vida de uma forma muito forte, né? Que é difícil de você contar para outras pessoas se elas não tiverem tido uma experiência como essa e entender o que realmente, de fato, aconteceu. Mas eu vivi. Então isso foi forte para nós. Quando nós casamos, alguns anos antes, minha esposa fez uma cirurgia com problemas de ovário, e foi para São Paulo, fez uma cirurgia, retirou um ovário todo, e o outro ficou só um pedacinho mínimo do ovário. E quando a gente casou,
houve aquela, sempre surgiu aquela dúvida, né? Se a gente poderia ou não ter filhos, se teríamos, e tudo parecia demorar, tudo parecia que concorria para que não acontecesse. Mas Deus nos colocou num local para morar, uma vilazinha pequenina de 4 casas. E ali morava uma pessoa muito especial até hoje, que está lá morando até hoje lá, que começou a falar de Jesus para minha esposa. E começou a pregar para ela. Por isso que eu falei, quando ela foi, ela já tinha a semente no coração, e eu estava ali ainda sendo balançado para lá e para cá, sem saber ainda o que realmente queria defender da minha vida, né? Mas o fato é que um certo dia estávamos eu, ela, essa vizinha, e uma moça que trabalhava com ela, uma mulher de Deus também, e se virou para nós assim e perguntou: irmão, você vai fazer uma viagem? Aliás, ela afirmou: você vai fazer uma viagem muito longa. Eu falei: era o final do primeiro ano de casamento, nós estamos programando fazer uma viagem de férias para o sul de Minas, vamos passar uns dias lá no sul de Minas. Ela virou assim para mim: não vai, não é essa viagem não. Deus está me mostrando que é uma viagem muito mais longa. Tá bom, passou, foi. Depois de um certo tempo, aí essa vizinha saiu pela janela assim, aí viu minha esposa do lado de fora, saiu. Minha esposa falou que ela não disse nada, só disse assim, você fez de longe assim, ó: você, Deus me mostrou. E passou mais ou menos um mês, minha esposa estava grávida. E o curioso assim que ela fez um testezinho que comprou em farmácia, deu positivo. Eu falei: não, esses testes não prestam. Não, isso é bobagem, não. Eu vou te levar amanhã lá na policlínica. Aí eu já não estava mais no quartel, mas eu era temporário, não tinha nem feito a prova pro definitivo do exército. Eu vou te levar na policlínica, você vai fazer o exame lá. Eu fiquei sentado lá de fora, aí um colega lá farmacêutico entrou com ela, colheu sangue. Demorou um pouquinho, eu fiquei lá de fora esperando. Aí só vi quando ela saiu e o rapaz me chamou lá, aí me abraçou, ela sai de onde, olhando assim, o teste foi positivo, eu estava grávida. Um mês depois. E quando então eu fiz o concurso, novamente essa ajudante lá dessa vizinha, e a gente já preparando para viajar, essa viagem longa, que seria a ida para Goiás, ela virou e falou: Deus me mostrou que você vai sair daqui e já vai com outra criança no seu ventre. E de fato foi. Ela já saiu daqui grávida de outra criança que nasceu lá, que foi o meu filho do meio, Pedro. E no terceiro filho também Deus falou: olha, você está grávida. E um mês depois ela confirmou a terceira gravidez da nossa menor Thalita. As 3 vezes Deus sinalizou e mostrou. Não foi uma vez, não foi coincidência. E Deus o tempo todo mostrando para mim, principalmente, né, que era mais incrédulo, né, que Ele faz, Ele opera independente do que a gente possa achar ou querer. Ele age segundo a vontade dele. Então, naquilo que eu imaginava ser impossível, diante do médico, do conhecimento humano, Deus mostrou para mim que não é bem assim. Deus faz e Ele operou isso, esse milagre. Então, lá em Goiás nasceram 2 filhos nossos, né? Então, sabe, isso até hoje marca a nossa vida. Recebi, então, o comandante recebeu um radiograma informando que eu tinha sido classificado em Salvador. Eu falei: meu Deus, como é que é isso? Fui classificado aqui, era proibido aqui, não pedi aqui. Aí peguei o telefone e liguei para Brasília, nesse setor onde o oficial me mostrou as vagas. Aí eu liguei para ele: ô, Capitão Henriques. Eu falei, assustado: como é que pode? Eu nem falei meu nome, estou fazendo uma ligação interurbana e ele reconheceu a minha voz. Como é que você sabe que sou eu? Eu falei: eu reconheci a sua voz.
Ó, é Salvador mesmo, tá confirmado. Eu bati o telefone assim, sem entender nada. Aí eu virei para ela e falei, Mário, tá confirmado, Salvador. Bahia era um lugar onde nós não queríamos vir. A gente ouvia falar, como ouve falar de todo jeito, do Rio. A gente ouvia falar que na Bahia o pessoal fazia xixi na rua, que era muito sujo. Resultado, nós não queríamos. E Deus nos trouxe para onde nós não queríamos. E foi uma surpresa assim. Qual foi a época mais ou menos disso? Nós chegamos aqui em 1998. Janeiro de 1998. Tá? E para nossa surpresa, naquela época, Salvador estava uma beleza. As ruas limpinhas, não tinha buraco, estava tudo sinalizado. Salvador estava ótimo naquele período. A gente foi uma surpresa para nós. E aí nós viemos, né? Nós viemos com o desejo no coração. Tivemos assim uma recepção não muito boa na chegada. Eu tinha reservado o hotel do Exército, perderam minha reserva. 2 dias de viagem, um calor que não aguentava mais. E arrumamos a muito custo um lugar para ficar, um quarto de hotel, que era um quarto com banheiro assim, que é desse tamanho, com 3 crianças pequenas, sem um ventilador, porque o ar-condicionado estava quebrado. E passamos ali 22 dias, todo dia, com pressão, você tem que sair, você tem que sair. Estou falando, eu não vou sair, não vou sair, não vou sair. Enquanto não saía a nossa casa aqui, né? E foram dias de luta, mas tudo isso assim serviu para a gente entender que as lutas vêm para nos aguçar, né? na caminhada, né? Então, um resumo da minha história de vida é isso, né? Eu tinha a expectativa de ser um pastor? Não. Sequer expectativa, eu tinha um desejo, mas expectativa grande de ser um médico? Não. Família humilde, toda aquela história que eu contei, as possibilidades não são lá muito boas. Mas hoje eu vejo o seguinte, que quando a gente persevera e a gente alimenta o sonho no nosso coração, sabe, a gente consegue sim, né? Consegue sim. No primeiro filho, ela chegou, ela trabalhou até o último dia, né, que o Daniel nasceu. Eu me lembro, uma das únicas fotos que ela tem grávida do primeiro filho, ela varrendo o quintal atrás da casa. Naquela madrugada, ela começou a perder líquido, fomos para a clínica. Né? Então, assim, e eu assisti o parto, né? Pai nervoso, não adianta ser médico, fica nervoso de qualquer jeito. E a roupa não dava em mim, que eu já era meio Aí cheguei atrasado lá para ver o parto filho. Lá em Goiás, quando foi nascer o segundo, esbarrei numa bandeja lá, derrubei tudo, todo mundo veio correndo, sabia o que era. Não, calma, gente, foi só uma bandeja de material que caiu no chão. Então, de outra vez, me deu uma diarreia, meu Deus, que aperto, como é que... E ela sempre mexendo comigo, né? Porque na hora H ali sempre tinha alguma coisa. Mas foram momentos assim especiais, né? E não era só pelo nascimento dos filhos, mas pela vitória de ver que alguém que na visão humana não poderia ter filhos, estava tendo ali 1, 2, 3 filhos. Então, especial porque eu sei, e nós não temos dúvida disso, que os 3 foram realmente uma grande obra da mão de Deus, que operou um milagre onde humanamente não era possível. Então, para mim, esses 3 momentos foram momentos especiais, né? Chegar ali na sala de parto, minha esposa ali, o filhinho já nascido, então aquilo ali foi muito, muito especial. Então, hoje estamos aí crescidos já trabalhando, então é só viver, né? E relembrar, né, as bênçãos que Deus tem feito. Maravilha. Então não foi um momento, mas 3 momentos especiais. Muito agradecido. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Muito obrigado.